Olá pessoal do oitavo ano, aqui é o professor Luiz Carlos. Estamos aí gravando a quinta apostilha, a qual nós estamos trabalhando agora nesse mês de agosto. E nós vamos trabalhar hoje sobre o tema a dispersão da população mundial e migrações, que são os temas muito relevantes para a gente compreender todo esse processo de migratório que há em nosso planeta, certo? Aqui nós temos um processo histórico, certo? Todos nós já estudamos, principalmente lá no sexto ano, a gente estuda muito sobre isso, sobre a dispersão espacial do homem moderno, que é o Homo sapiens, entre 160 mil anos atrás a 1000 anos atrás. Então, todos, segundo essa teoria vigente, que o ser humano surgiu, o Homo sapiens, na África e se dispersou pelo todo o planeta, certo? Essas são uma das teorias que são aceitas pelas comunidades científicas. E esse processo se chama dispersão, a dispersão do ser humano por todo o nosso planeta. As migrações internacionais. O que são as migrações internacionais? Isso acontece muito na atualidade, certo? O que são as migrações internacionais? As migrações internacionais ocorrem quando um indivíduo deixa seu país de forma voluntária para residir em caráter permanente em outro país. Ou seja, nossos ancestrais, todos praticamente vieram desse processo. Muitos nós somos descendentes de italianos, outros são descendentes de portugueses, espanhóis, alemão, entre outros. Como sempre falo, a diversidade que há no nosso país se dá no que? Nesse processo de migrações que se teve permanente. Os nossos ancestrais, nossos avós ou bisavós deixaram seus países e vieram migraram-se para cá e aqui estão vivendo suas vidas e deixaram suas descendências aqui, ok? Quando há um deslocamento espacial voluntário da população dentro de um mesmo país, diz-se que há migração interna. Aquela que deixa seu país para viver em outro país são chamados de emigrantes. Aqueles que chegam em certos países vindos de outros países são chamados de imigrantes. Então, é muito interessante analisar esses termos: imigrantes, emigrante e migração. Então, migração se dá o quê? É quando os nossos ancestrais, principalmente eu falo de mim, são lá da Bahia, meu pai, vieram para o Mato Grosso, minha mãe vieram do Paraná, vieram para o Mato Grosso. Isso é o quê? Migração interna. São migrações que acontecem dentro do próprio país. Agora, quando a pessoa deixa o seu país voluntariamente para viver em outro país, isso se chama o quê? Emigração. Então, as pessoas emigram de um país para o outro. E já imigrante é o quê? Imigrante é aquela pessoa que chega no outro país. Por exemplo, os bolivianos, os haitianos, eles deixaram o seu país, eles vieram como imigrante. E aqui chegaram em nosso país como imigrante. Certo? Embora as imigrações internacionais sejam uma ocorrência antiga na história da humanidade, nos últimos anos, com a globalização da economia, das finanças e dos costumes e com a facilidade de transporte, as migrações internacionais cresceram. Atualmente, calcula-se que mais de 230 milhões de pessoas, ou seja, 3% da população mundial, vive fora do seu país de origem. Para termos comparação, esse número corresponde pouco mais do que a população do Brasil em 2017, que é de 207 milhões de pessoas. Imigrantes, refugiados e deslocados internos. Então, para me finalizar e concluir esse primeiro tema, o que acontece? O nosso país, hoje no mundo inteiro, há mais de 230 milhões de imigrantes. Por quê? Muitas pessoas deixaram por diversos fatores os seus países de origem e buscaram ter umas condições de vida melhores em outros países. Uma análise bem clara é aqui em Conisa. A Conisa hoje, nosso município, está perdendo muitas pessoas. Muitas pessoas estão deixando nosso município para ir para os Estados Unidos. Isso significa o quê? Eles estão emigrando para os Estados Unidos. Às vezes é de caráter temporário, mas boa parte deles ficam para sempre para lá. Certo? Fica 20, 10, 15, até 20 anos, ou até talvez nem retorne mais para o país. Então isso significa que as pessoas estão emigrando.
ok? E temos aqui na nossa região também muita perda populacional, que é de imigração. Muitas pessoas estão vendendo suas propriedades aqui, estão indo para Amazonas, para o Acre e para o Pará. Isso se chama migração, que é migrando-se dentro do mesmo território, ok? Então, quais os fatores que levam as pessoas a emigrar? Vamos lá. É importante saber que os termos imigrante e refugiado não são sinônimos. Então, imigrantes e refugiados não são coisas iguais, certo? Por quê? Eu vou só mencionar aqui, já fazer a explicação desse parágrafo. O imigrante é quando a pessoa vai voluntariamente, por questões econômicas, entre outros. Mas o refugiado não, ele sai de sua terra não por conta própria, ele vai forçado, ele é obrigado a deixar sua propriedade, deixar tudo e se refugiar para outros países. Isso por vários fatores, por guerra civil, por questões políticas e também por questões religiosas. Então são esses os fatores principais para que as pessoas vão para outras regiões, para outros países em caráter de refugiado, certo? E hoje aqui vocês veem nessa imagem nitidamente os refugiados da etnia Rohingya, que professam o islamismo e que habitam em Myanmar. São pessoas que estão deixando suas propriedades, deixando tudo, levando o que pode e se refugiando em outros países. E aqui estão para cruzar a fronteira para o Bangladesh, que é um dos países asiáticos. Causa dos movimentos migratórios. Eu já falei, aqui são alguns dos fatores que causam a questão da migração: político, cultural, hábitos, costumes, instituições políticas, religiosas, valores sociais, língua, etc. Então, esses são algumas causas dos movimentos migratórios, certo? As pessoas migram como eu já falei, a questão refugiados, porque estão sendo perseguidos por diversos outros fatores, principalmente por regimes autoritários, principalmente na África e no Oriente Médio. Algumas grandes dispersões humanas. Aqui a gente vai citar alguns períodos, né, principalmente da Idade Moderna e da Idade Contemporânea, alguns fatores que levaram à migração, certo? Do século XV até o século XVIII, alguns fatores foram importantes para o processo de migração, que foi, primeiro nós podemos citar aqui, as expansões marítimas. Então as expansões marítimas fez com que os europeus, os asiáticos e os africanos se comunicassem mais intensamente. E os europeus, pela primeira vez, eles conseguiram atravessar o Oceano Atlântico. Então ao atravessar o Oceano Atlântico, eles se depararam com essa muralha aqui, que é o continente africano antes, continente americano antes, não conhecido por eles, certo? Então assim, e aqui eles se deram contato com vários outros povos indígenas que aqui viviam, e assim, em busca de terras para a agricultura, em busca de vários outros fatores, eles vieram para esses países em massas, certo? Aqui nós temos aqui várias expansões marítimas, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, Fernão Dias de Magalhães. Esses são um dos grandes navegadores portugueses que adentraram-se nesses oceanos, desbravaram e encontraram novas terras, e se deu a essa globalização que se vive na atualidade. Então os fatores para a migração foi os diversos fatores que fizeram com que esses homens se adentrassem ao mar, principalmente desses processos eram as trocas comerciais. Vários deles tinham como objetivo levar os seus produtos. Aí inicia, né, o processo do capitalismo que se vivemos hoje, os produtos, né, as trocas de produtos entre os países, e iniciou-se aí provavelmente no século XV, e que foi se intensificando até chegar na nossa atualidade. Aqui nós temos um dos grandes fluxos migratórios. Inicialmente foi para a América, África e Ásia, e por fim, no final do século XVIII, no início do século XIX, boa parte dos europeus, principalmente, eles vieram para os países da Oceania, que são os atuais países Austrália,
e Nova Zelândia. Aqui, temos aqui de 1800 a 1955 o fluxo migratório. Estados Unidos recebeu imigrantes, 40 milhões de imigrantes. A Argentina recebeu 7 milhões. O Canadá, 5,2 milhões de pessoas. E o Brasil, 4,3 milhões de pessoas o país recebeu como imigrantes. Do século XIX ao século XX, aqui nós podemos dividir os grandes deslocamentos populacionais nos séculos XIX e XX em 3 períodos. O primeiro foi durante o século XIX, aproximadamente a primeira metade do século XX, quando milhões de europeus migraram para os países do continente americano. Como vocês podem ver aqui na tabela 1, em cima aqui, deixa eu ver aqui, as principais causas dessas migrações foi as buscas por parte dos imigrantes por melhores condições de vida, fator de ordem material e econômica. Nesse período, também ocorreram fluxos migratórios de europeus para a Austrália e Nova Zelândia, atraídas pelas terras de boa qualidade para a agricultura, pelas boas pastagens para a criação de gado e pela descoberta de ouro. Então, são vários esses fatores que influenciaram as pessoas a se deslocarem para a região, principalmente da América, África e Oceania. Principalmente delas, o principal fator, além das terras, era a ambição que acompanha o ser humano desde os primórdios, que é a questão da riqueza. Então, os garimpos, principalmente no Brasil, quando descobriu-se no século XVIII até o século XIX, as grandes jazidas de ouro na região de Minas Gerais, e isso atraiu-se muitas pessoas para o país. Então, houve um crescimento populacional nesse período, do século XVI, final do século XVI, início do século XVII até o século XVIII. Aí nós temos outros fatores também, a Primeira Guerra Mundial. Então, ela foi importantíssima para que as pessoas se deslocassem, porque o conflito a Europa foi o palco do conflito. Então, por o conflito acontecer lá na Europa, muitas pessoas, temendo a sua segurança, vieram para os países da América, países que não estavam sendo o palco desse conflito. Então, assim, aí nós temos a Primeira Guerra, depois a Segunda Guerra Mundial. Aí nós temos o que? A União Soviética também, a divisão do mundo bipolar entre o socialismo e o capitalismo foi importante também para que as pessoas migrassem para outros países por confronto de ideologias. Então esses são vários fatores que proporcionaram. E o terceiro, nós podemos ver que é o terceiro período de 1960 a 1970, prolongando-se até os dias atuais. Nesse período, os grandes avanços científicos e tecnológicos que unificaram o mundo, permitindo informações em tempo real, somando às rapidez dos meios de transporte, contribuíram para que os movimentos migratórios se acentuassem. Outras características desse período é a intolerância religiosa, étnica e política, que causou em várias regiões do mundo um quadro doloroso de refugiados deslocados internos. Então, nós vivemos nessa atualidade, são vários fatores ainda. No século XXI nós vivemos com grandes avanços de tecnologia, porém o ser humano ainda precisa avançar muito na questão da tolerância religiosa e na tolerância do pensamento contrário, certo? Então, assim, é uma dos grandes conquistas nossa de quanto democracia, que é conviver com a diferença, certo? Porém, o ser humano ainda, principalmente hoje, nós vivemos na conjuntura que se tem hoje, muitas pessoas não toleram e são fatores para que muitas pessoas se deslocam, não convivem, né? Deixam o seu país, as suas raízes, para buscar uma outra alternativa de sobrevivência em outros países. Então, assim, são um fator muito triste que nós convivemos na atualidade. Aqui vocês veem o processo migratório no continente europeu, acontecendo de um país para outro. Como é a região geográfica muito pequena, isso acontece nitidamente. Aqui nós temos os refugiados deslocados internos no mundo atual, tá? E são vários, a ACNUR, né, que é o Comissário das Nações Unidas para Refugiados, que busca estudar e discutir os temas sobre os refugiados.
Hoje nós temos várias pessoas refugiadas, principalmente dos países da Síria, Sudão do Sul, na Somália, tudo causadas no Afeganistão, no Iraque, tudo causada por guerra civil interna entre grupos de oposições políticas que ficam lutando pelo poder e obviamente a população que perde com tudo isso, certo? Então a Acnur, que é o Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, eles estudaram e detectaram que vários fatores que levam as pessoas a se refugiar é por questões de conflitos. E aqui nessa imagem, é uma imagem muito triste. Isso acontece praticamente quase diariamente no mar Mediterrâneo. Muitas pessoas do continente africano, principalmente da América subsaariana, eles vão atravessar o deserto do Saara, riscam suas vidas em barcos infráveis, como vocês podem ver nessa imagem aqui, e tentam chegar no sul do continente europeu para conseguir um emprego e uma vida melhor para as suas famílias. Então, assim, isso é uma situação bastante triste. Quando acontece um acidente aqui, são diversas pessoas que morrem e afogadas nesse mar aí. Hoje, já falei sobre esse tema aqui. Nós temos o Brasil e os refugiados. Graças a Deus, nós estamos num país onde que vivemos na atualidade uma grande polarização política, mas com certeza nós teremos que buscar o diálogo para chegar ao consenso, para que nós não possamos sermos nós refugiados dentro do nosso próprio país. O Brasil é um país muito rico, porém precisam trabalharmos essa temática que é a questão a questão política. Mas hoje o Brasil recebe muitos refugiados. Nós somos receptores de refugiados. Nós temos aqui muitos angolanos, da Síria, da República Democrática do Congo e do Paquistão. E também nos últimos tempos nós temos muitos venezuelanos. A crise econômica que se vive na Venezuela proporcionou porque diversos desses viessem para o Brasil em busca de umas condições de vida melhores. Certo? Pessoal, então era isso que eu queria passar para vocês sobre o processo migratório que se deu em toda a história moderna da humanidade, e espero que tenha contribuído com vocês desse texto, no estudo dessa apostila desse mês. Temos aqui as atividades, são todas atividades descritivas. Se caso tenha dúvida, me procure no grupo do WhatsApp lá, me chama no PV que eu vou estar esclarecendo para vocês.